Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Eu quero ler com você os versos 1 a 13. Êxodo, capítulo 12, dos versos 1 a 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão das suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Você que crê nessa palavra, aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, como nós temos sido impactados pela palavra do Senhor ao longo desses dias, meditando, orando e jejuando, como o Senhor nos tem falado ao coração, e tudo que nós já vivenciamos aqui nessa noite aponta de fato para a realidade que nós temos vivido, dias proféticos. Você pode dizer amém? Aleluia. Então nós cremos que essa é uma noite profética, amém? E eu quero então, juntamente com você nessa noite, observar alguns ensinamentos dessa palavra, trazê-los à nossa vida e rogar ao Senhor para que se cumpra em nós aquilo que é a sua vontade, amém? O texto que lemos em Êxodo 12 revela, segundo a própria palavra, o evento mais significativo da história de Israel como nação. A palavra do Senhor nos declara que a expressão "este mês vos será o principal dos meses". A palavra diz que
aquela época o Senhor estava marcando um novo tempo na história de Israel. Toca aí umas 2 ou 3 pessoas que estiver perto de você e diga: um novo tempo. Aleluia, aleluia. O Senhor estava falando a um povo escravo. O Senhor estava falando a um povo que vivia sob opressão. E o Senhor, portanto, vem declarar que um novo tempo estava por vir, amém? E a palavra declara que o novo tempo, ele já havia chegado, aleluia. Este vos será o principal dos meses, assim declara a palavra do Senhor. Foi ali que o Senhor marcou a nação de Israel de tal forma que ela veio então se formar como nação. Foi exatamente quando eles se encontravam escravizados pelo Egito que o Senhor então começou a mudar a sua sorte. Que o Senhor então começou a trazer à tona uma nova realidade. Porque a palavra do Senhor declara que o Senhor é poderoso para fazer acontecer, para vir a acontecer aquilo que ainda não aconteceu, amém? E foi exatamente isso que o Senhor fez com a nação de Israel. E declara a palavra do Senhor que ali se deu a instituição da Páscoa. E a palavra do Senhor nos ensina que essa expressão Páscoa, no hebraico, ela significa passagem de libertação. Diga comigo, passagem de libertação. Diga outra vez, passagem de libertação. E o Senhor, portanto, estava declarando a Israel: eis que venho sobre vocês para libertá-los, amém? Para libertá-los. Essa foi a presença, essa foi a passagem do Senhor no meio do seu povo quando eles se encontravam cativos no Egito. E como já foi dito aqui nessa noite, que numa compreensão mais ampla, essa palavra ou essa expressão ela vem apontar para o significado da Páscoa para os nossos dias. E eu quero compartilhar com você algumas verdades que foram descritos nesse texto como uma sombra daquilo que de fato viria se cumprir na vida de Cristo nosso Senhor, amém? E que fala para os nossos dias hoje. Nos versos 3 e 4 nós observamos instruções detalhadas, assim de como se daria a passagem de libertação do Senhor sobre o seu povo, libertando-o da escravidão do Egito. Observe os versos 3. A partir do verso 3, a palavra diz assim: olha, falem a toda a congregação de Israel, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Você pode dizer amém? O texto vai prosseguir e nós já o lemos, e eu quero então chamar a sua atenção para algumas expressões, ou para algumas orientações, melhor dizendo. Primeiro, a palavra diz que cada família, ela foi orientada pelo Senhor, por meio de Moisés, a tomar para si, ao dia 10 do mês, um cordeiro para o sacrifício ao Senhor. A palavra diz que esse cordeiro ele deveria ser sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Com isso a palavra nos faz entender que qualquer imperfeição desqualificaria o animal para o sacrifício ao Senhor. E diz a palavra que esse cordeiro deveria ser guardado até o 14º dia do mês. Amados, é interessante nós observarmos, sabe, essas precisões, porque o animal deveria ser separado no 10º dia, mas somente no 14º dia, declara a palavra do Senhor, é que então ele deveria ser imolado. E a palavra diz que ele deveria ser imolado ao entardecer, ao final do dia. Sabe o que é que a palavra de Deus ela nos declara? Que esses são aspectos que
apontam para o maior e o grande sacrifício aceitável diante do Senhor, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que quando aquele cordeiro ele fosse imolado, o seu sangue deveria ser colocado nas ombreiras da porta e também nas vergas da porta. A palavra diz que aquele cordeiro que ele havia sido sacrificado, ele deveria então ser assado e eles deveriam comer aquela comida com pães asmos ou pães sem fermentos e com ervas amargas. A palavra diz que toda a congregação, todo Israel, eles foram orientados a comer do sacrifício à pressa. Diga comigo, à pressa. Interessante que a palavra diz, olha, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Assim disse o Senhor, comam à pressa, porque a hora da libertação se aproxima. Amém? Amados, cada orientação dada pelo Senhor deveria ser observada com fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Nós precisamos atentar para a palavra do Senhor com fidelidade, porque é da observação fiel da palavra do Senhor que nós encontraremos libertação para as nossas vidas. Amém? E não é diferente quando se trata da nossa cidade, não é diferente quando se trata da nossa nação. Amém? Sabe, eu estava pensando, eu não sei se foi um pensamento propriamente meu, ou se foi uma visão que o Senhor me deu, enquanto nós estávamos orando, e quando a pastora começou a profetizar, e dizer assim, olha, nós vamos voltar às praças, nós começaremos nas praças, a tua palavra vai ser levantada nas praças, amém? E sabe o que foi que eu comecei a ver? Eu comecei a ver a gente. Porque nós estamos sempre esperando que alguém comece, mas o Senhor quer começar em nós, amém? E eu fiquei visualizando, eu vi você, viu, Vitor? O Senhor me fez ver você ali. E eu vi também o seu caixa, Magal, porque o seu caixa não precisa de som, de tomada, se ele for carregado. E eu vi ali na praça, sabe, alguém ali com um violão, cantando e profetizando na frente da prefeitura. E deixa eu dizer para você, irmãos, ainda que alguns queiram se levantar para calar a igreja, há uma liberdade nessa nação, amém? Então nada impede que comece em nós. Eu quero declarar aqui para o Ministério do Louvor da igreja, comecem a se organizar, vocês que tocam, vocês que ministram, porque nós vamos às praças, amém? Nós vamos pegar um violão, nós vamos colocar um microfone, nós vamos começar a adorar o nome de Jesus no meio da praça. Nós vamos começar a exaltar o seu nome, nós vamos começar a profetizar, amém? Nós não vamos ofender ninguém, a não ser o diabo, porque esse merece ser ofendido, amém? Mas nós vamos começar a levantar uma voz, porque o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero novamente dizer, essa é uma noite profética, amém? Então o Senhor está dizendo, este será o principal mês para vocês. Eu estou trazendo à tona um novo tempo, amém? E ele está começando, e ele começa em nós. E o Senhor então começa a dar instruções. O Senhor começa a falar para o seu povo como é que o seu povo deveria se portar, para que então eles pudessem alcançar essa libertação da parte do Senhor. Cada orientação, como nós declaramos, deveria ser observada com fidelidade. E ele disse que quando ele passasse, Israel precisaria estar pronto. Queridos, nós precisamos estar prontos como igreja do Senhor. Nós não podemos, sabe, dormir no ponto. Nós não podemos ficar como que desapercebidos. O Senhor disse, olha, eu irei para ferir o Egito. Deixa eu dizer para você, olha, a palavra ou a sentença de morte era para cada primogênito dos egípcios. Mas o Senhor disse, quando vocês imolarem o cordeiro, tomem do seu sangue e coloquem nos umbrais da porta, porque quando eu passar e eu vir o sangue,
na porta, então eu saberei que se trata de vocês e eu passarei por cima. É a passagem de libertação, amém? Irmão, será que o Senhor não sabia? Se você está lendo o texto, você vai ver que, olha, as pragas iam acontecendo e somente em Gozen, onde estava o povo de Deus, nada acontecia. Vinha rã sobre todo o Egito. Quando chegava em Gozen, eles eram proibidos de entrar. Vinha gafanhoto. Você está acompanhando, você está vendo, e as pestes vinham, e as pragas vinham, mas eles não podiam tocar o povo de Israel. Mas agora foi diferente. O Senhor disse: o anjo da morte passará, e o anjo da morte somente não tocará aquele que tiver a marca do Cordeiro sobre si. Diga amém. E claro, olha, isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, e você sabe disso, amém? Mas olha, eu quero chamar a sua atenção, porque ele disse assim: olha, comam o pão sem fermento, ou o pão asmo. Sabe, para quando você colocava fermento num pão, numa massa, levava-se tempo para que aquela massa ela fosse toda levedada e o pão estivesse no seu ponto. E o Senhor estava dizendo: a passagem de libertação é urgente. Vocês precisam estar prontos, amém? Porque a saída de Israel do Egito, ela acontecerá logo após a visitação do anjo destruidor. Então você precisa estar com os seus lombos cingidos. Irmãos, presta bem atenção no que o Senhor está comunicando para a sua igreja. O que o Senhor está falando para nós é tempo de prontidão, amém? Há pessoas que estão dizendo assim: olha, amanhã vai acontecer, amanhã eu vou estar preparado, amanhã eu vou me consertar. Apressa-te, prepara-te, assim diz o Senhor. É tempo de estar pronto, assim declara a sua palavra. Cinge os lombos, coloca as sandálias nos pés e o cajado na mão, porque isso está indicando essa prontidão para que quando o anjo da morte vier, ele não venha nos tocar e assim nós possamos ser libertos do poder escravizador do Egito. As ervas amargas simbolizavam o pecado que levara Israel a ser escravo por 430 anos no Egito. Irmãos, o pecado nos escraviza. Sabe, o pecado ele pode parecer prazeroso, mas ele é escravizador. E a sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, amém? Nós temos vivido dias onde muitos na igreja querem ser simpatizantes ao pecado, irmãos. O pecado tem que ser abandonado, amém? Eu estava vendo, acho que foi hoje, não sei se foi hoje, ou foi ontem, por esses dias. Eu estava vendo algo interessante, eu vou falar porque é algo que está nas redes, que todo mundo conhece. Até pouco tempo existia uma cantora gospel, agora é ex-gospel, essas coisas têm acontecido muito, né? Que ela tinha uma grande proeminência no mundo evangélico, né? Muita fama, né? E algo que aconteceu muito rápido, que é a Priscila Alcântara. E você sabe que nesses últimos dias ela abandonou o evangelho e ela está seguindo uma carreira onde o Senhor não está presente. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é porque alguns se levantaram e começaram então a denunciar o seu pecado. Aí o que me chamou a atenção foi nesses dias eu estava vendo um rapaz, não sei nem quem é, disse assim: agora as pessoas se levantam para dizer para ela que ela é pecadora, para dizer para ela que ela é isso, para dizer a ela que ela é aquilo. Quando você for abrir a sua boca, diga para ela: Jesus te ama. Irmãos, de fato Jesus a ama, amém? Como ama a mim, como ama você. Mas pecado tem que ser corrigido, irmão. Eu agora vou ficar passando a mão na cabeça daquele que está cometendo um erro, porque se ela não for consciente do seu erro, com todo o amor que o Senhor tem por ela, como tem por mim, qualquer um de nós vamos caminhando a passos largos para o inferno, irmãos. O Senhor está dizendo assim aqui: olha, Israel, você é o meu povo.
o anjo da morte vem para libertá-los. Mas se não houver a marca do Cordeiro na sua vida, o anjo da morte também vai pegar você. Então, olha, todo pecado ele tem que ser abandonado da nossa vida. E o Senhor está dizendo: estejam prontos e tenham pressa. Nós precisamos nos apressar e nos aprontar para esse dia, amém? Então diz a palavra do Senhor que o Senhor livraria Israel do seu pecado e da sua opressão, desde que eles estivessem na presença do Senhor. E diz a palavra que esse estatuto deveria ser passado de geração em geração. É um estatuto perpétuo, amém? Então é para os nossos dias. E como é para os nossos dias? É porque essa palavra, ela fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz assim, olha lá em João capítulo 1, verso 29, que João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer amém? Você está percebendo o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Lá em Êxodo, quando eles estavam escravizados pelo Egito, quando eles estavam sendo oprimidos pelo Egito, e é isso que o pecado faz na nossa vida. A palavra diz que o Senhor disse: separem o cordeiro. E aí quando João vê Jesus vindo, João diz: eis o cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor está dizendo: olha, aquele cordeiro era uma sombra do cordeiro que estava por vir, porque esse é o verdadeiro cordeiro, ele é Jesus, amém? Então Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta 1,19, ele diz assim: olha, o seu sangue é sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula, amém? O cordeiro de Êxodo, ele precisava ser um cordeiro perfeito. E isso apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: o seu sangue era sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula. Nos diz a palavra, irmãos, que o cordeiro da Páscoa era o cordeiro aceitável que Deus tinha instituído para a libertação de Israel. E Jesus é esse cordeiro de Deus. Jesus é o cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele é aquele que cumpre a exigência necessária para que nós possamos ser libertos dos nossos pecados. É isso que diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo disse assim: olha, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado, amém? Declare comigo, diga: Cristo é a minha Páscoa. Quando você declara Cristo é a minha Páscoa, você está declarando Cristo é a minha libertação. Ele é aquele que veio sobre mim, e quando ele veio sobre mim, ele veio trazendo libertação, amém? Olha, a palavra de Deus, ela é linda, irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Observe que diz a palavra que o cordeiro para o sacrifício, ele deveria ser tomado ao 10º dia do mês. Diga, dia 10 do mês. Mas ele deveria ser imolado somente no 14º dia do mês. Diga, 14 dias do mês. Sabe o que é que a palavra de Deus fala para nós? Sabe o que é que os evangelhos falam para nós? Que quando Jesus ele entra em Jerusalém para a sua paixão, é o dia 10 do mês, irmãos. No 10º dia, ele coloca o seu pé em Jerusalém. Mas a sua palavra também vai declarar, os evangelhos vão declarar que somente no 14º dia do mês é que então, no 3º dia depois que ele entra, ele vai ser crucificado e depois ele vai ser imolado, depois ele vai ser entregue. A palavra diz que às 3 horas da tarde, no entardecer da tarde, no entardecer do dia, Jesus então declarou: está consumado, e ele entregou o seu espírito, amém? Diz também a palavra
que toda a congregação de Israel, elas deveriam estar juntas para preparar aquele cordeiro para o sacrifício. E você conhece a história e você sabe que todo Israel, irmãos, todos os líderes religiosos, tanto de Israel como também de Roma, eles consentiram na morte do Senhor Jesus Cristo, porque era necessário que assim fosse para o cumprimento da promessa, amém? Então o sangue do cordeiro, ele deveria ser colocado nas ombreiras da porta, declara a palavra do Senhor, sabe? Nas ombreiras e nas vergas. Você está entendendo? Nas ombreiras e nas vergas. Isso apontava para a morte de cruz. Isso apontava para o sangue de Jesus que seria vertido e então traria salvação e libertação para todo aquele que nele crê, amém? Então olha, os evangelhos nos ensinam que é o sangue do Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão de Satanás e também da punição eterna. Não existe outro meio, não existe outra forma. Haverá um dia em que nós compareceremos no tribunal do Senhor e nós seremos julgados pelas nossas obras, irmãos. Ninguém escapará disso. E nós precisamos então atentar para a palavra do Senhor, para a fidelidade à palavra do Senhor, para que nós possamos ser livres, completamente livres de todo pecado e livres de toda opressão maligna na nossa vida e possamos herdar a vida eterna, amém? A Bíblia diz que aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele será livre de toda culpa e de toda condenação do pecado. A Bíblia diz, olha, que quando o anjo da morte veio, ele começou a ferir todo o primogênito, aqueles que tinham a marca do sangue na sua porta. A Bíblia diz que eles foram libertos, amém? O Senhor diz assim lá em Isaías 1,18: Vinde, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, pois o sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, amém? A Bíblia diz para nós lá em Mateus 27, ao relatar a morte de Jesus, que quando ele declarou, Pai, eu te entrego o meu espírito, houve trevas sobre a face de toda a terra. A Bíblia diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam. A palavra diz, irmãos, que os sepulcros foram abertos e o corpo de muitos santos que dormiam foram ressuscitados naquele dia. Sabe, um acontecimento sem precedentes. E isso causou um grande amargor em toda a terra. De forma que todos aqueles que assistiram o sacrifício de Cristo puderam de fato declarar: era Ele. Ele era o Cordeiro de Deus, Ele era o Filho de Deus, Ele era o Messias. E somente Ele pode livrar de tão grande condenação do inferno. A Bíblia nos diz, em Êxodo 12:11, que Israel deveria comer o sacrifício à pressa. Que Israel deveria estar preparado. Eu queria que você pensasse, será que é assim que você tem vivido sua vida? Será que é assim que nós temos vivido a nossa vida como igreja do Senhor? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos com os lombos cingidos, com a sandália nos pés, com um cajado na mão? Porque a qualquer momento o anjo da morte passará. A palavra do Senhor declara que o anjo destruidor do Senhor, ele passaria pelo Egito, destruindo todos aqueles que não tivessem sido aspergidos pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, isso aqui não é conto da carochinha. Nós precisamos entender que verdadeiramente aquele que não tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, esse não será poupado. Somente aquele que tem a marca do sangue é que declara a palavra do Senhor, o anjo da morte. Quem é o anjo da morte, irmãos? É o diabo. A Bíblia diz, olha, ele é o anjo de Deus.
O anjo destruidor é aquele que obedece ao Senhor para trazer a morte e a destruição sobre a face da terra. Então chegará o dia que o Senhor dará a ordem, e a Bíblia nos ensina que o anjo destruidor, ele passará novamente. Ele virá outra vez conforme ordem dada pelo Senhor, e é por isso que nós precisamos estar prontos, amém? Então a palavra diz, olha, nós precisamos oferecer um sacrifício aceitável ao Senhor. Nós precisamos. É claro que o sacrifício de Cristo, o sangue vertido, sabe, esse é o sacrifício que nos salva, amém? Nós não precisamos colocar nada mais além daquilo que já foi colocado. A Bíblia diz que aquele que crê, ele será salvo. Então, se você crê, você é salvo, amém? Porque assim diz a palavra do Senhor. Mas nós precisamos oferecer sacrifícios ao Senhor, para que a nossa vida também seja aceitável de tal forma que muitos outros também possam vir à sua presença. Queridos, nós precisamos, como fez a nação de Israel, nos aparelharmos. Nós precisamos estar prontos ou de prontidão, porque quando ele vier, não haverá mais tempo. Aquele que não estiver pronto, declara a palavra do Senhor, não haverá tempo mais para que se prepare. Então, a verdadeira Páscoa é a passagem de libertação do Senhor sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. E o Senhor já nos encontrou. Você pode dizer amém? E agora é a hora de nós nos prepararmos para levarmos uma mensagem de tão grande salvação. Nós precisamos, sabe, ser mais ousados como igreja. Nós precisamos nos levantar para anunciar que Ele vive, amém? João, quando viu Jesus, disse, é Ele. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos ser aqueles que vão se levantar e vão anunciar, Ele está vindo. Nós precisamos anunciar outra vez que Ele está vindo, amém? Então esse é o convite do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Esse é o convite do Senhor para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos nos despertar. Irmãos, o que é que mais nós precisamos esperar que aconteça para que nós possamos nos posicionar na terra como igreja do Senhor? É tempo de levantarmos e anunciarmos que Ele está vindo. Amém? E quando isso começar a acontecer, talvez alguns se levantem como tem se levantado, como se levantaram, por exemplo, nos dias de Noé, para dizer, olha, esse cara está louco. Que história é essa que vai chover? Que história é essa que vai haver um dilúvio? Irmãos, eu estava dizendo para minha esposa, olha, nós estamos, porque a palavra de Deus diz isso, nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé. E a palavra de Deus diz, olha, que quando nós vivenciarmos dias assim, se preparem, porque o fim está próximo. Amém? Eu estava vendo uma reportagem nesses dias falando de um casal de irmãos, 20 e poucos anos, que assim, eles se amam e eles estão vivendo uma relação de marido e mulher. Você já parou para pensar onde é que nós estamos chegando? Sabe, o mais alarmante não é isso. O mais alarmante é que muitas pessoas começam a se movimentar nas redes sociais para dizer, olha, mas se eles se amam, então está tudo certo. Eu fico pensando, o que é que mais precisa acontecer? O que é mais que nós vamos esperar acontecer? Nós precisamos nos levantar como igreja para dizer, olha, Ele está vindo. Amém? Ele está vindo, então a nossa mensagem tem que ser uma só. Prepare.
prepare-se. Cinge os seus lombos, coloca a sandália nos pés, pega o cajado na mão. Tenha a marca do sangue sobre a sua vida, porque o anjo da morte passará. E quando ele vier, irmãos, ele somente poupará aquele que tiver o sangue do Cordeiro sobre si. Então, como eu disse para você, olha, eu creio que essa é uma noite profética, porque olha, quando o Senhor anuncia a sua palavra, sabe, eu lembrei aqui a esposa do nosso pastor, que por muitos anos nos pastoreou juntamente com ele. Ela dizia assim para nós: olha, quando você orar, fique atento, porque você pode ser a resposta da sua oração. Nós estamos orando pela nossa nação, nós estamos orando pela nossa cidade, e o Senhor então está comunicando para nós: levantem-se. Vocês têm uma voz profética. Amém? Vocês têm uma voz profética. Vocês têm uma palavra de vida. Vocês têm um toque diferente. Então o Senhor espera que nós possamos não somente clamar, mas nós possamos nos levantar. Amada igreja do Senhor, chegou a hora de nós irmos para as ruas. Chegou a hora de nós tomarmos as praças outra vez. Amém? Não precisa de muita coisa, não. Você já tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Então a gente pode chegar lá com um violãozinho, seja lá o que for, coloca na praça, começa a adorar o nome de Jesus, amém? Começa a levantar uma voz e profetizar e declarar que há vida, e declarar a falência do reino das trevas nessa cidade. E quando nós começarmos a fazer isso, o reino das trevas vai se levantar. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então hoje é uma noite de posicionamento. É uma noite de nós nos levantarmos. E eu já quero dizer para você aí, olha, você que está sentindo no seu coração, o Senhor que está falando com você, porque Ele está falando comigo, dizendo assim: olha, eu preciso ir para as ruas, eu preciso falar do nome de Jesus. O Senhor está contando com você, porque essa é a nossa missão, irmãos, porque esse é o nosso trabalho. Sabe o que é que vai acontecer quando a gente começar a ir para as ruas? Milagres vão acontecer, irmãos. É porque às vezes a gente não percebe muito bem as coisas. É porque às vezes a gente não atina muito bem para as coisas. Mas quando você começar a se levantar, a palavra diz: sinais vão acompanhar aqueles que creem. A Bíblia diz que sinais foram levantados no Egito para que o povo de Israel fosse liberto. E sinais serão levantados na vida da igreja. Amém? Então é tempo de nós nos levantarmos, mas nos levantarmos diferente. É tempo de nós nos posicionarmos por uma cidade diferente, por uma nação diferente. Amém? Olha, não é à toa, irmãos, que nós estamos jejuando e orando por essa nação. O que tem de igreja nesse Brasil, por esses dias jejuando e orando por essa nação, meus amados irmãos, o Senhor está para fazer algo muito grande nessa terra. Ainda que o inferno queira se levantar para dizer o contrário, porque olha, Faraó se levantava e dizia: não vai sair não. E aí o Senhor dizia: Moisés, volta lá e declara para ele que ele deixe o meu povo ir e vir me adorar no deserto e oferecer sacrifícios a mim. E Moisés voltava lá e Moisés declarava. Irmãos, esse Faraó era louco, era endemoniado. Eu acho que ele era as duas coisas. Porque como é que um cara está vendo tudo aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos e ele diz: não deixe, o povo não sai, o povo não vai adorar. Até que diz a palavra que veio o arremate final. Você já parou para pensar? Imagina uma cidade como essa, a cidade de Paulista. Em cada casa, o primeiro filho morrendo.
primeiro animal morrendo. Irmãos, isso é uma aflição sem tamanho. Foi quando então o faraó disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Vai. Depois novamente seu coração se endurece, ele quer voltar, ele quer prender novamente, ele quer segurar novamente, mas não há mais possibilidade para isso. Por quê? Porque o povo se levantou, porque o povo se posicionou, porque o povo tomou o seu lugar. Olha, nós estamos vivendo dias onde um espírito de medo está querendo se instalar sobre essa nação. E a palavra de Deus é assim para nós: olha, eu não dei a vocês espírito de covardia, eu não dei a vocês espírito de medo, amém? Mas eu dei a vocês espírito de ousadia, amém? E esse é o Espírito Santo de Deus em nós, amém? Sabe o que é que diz? É interessante, eu ouvi uma palavra por esses dias dizendo assim: olha, primeiro a palavra diz, o medo é um espírito. Ah não, pastor, o medo é um sentimento. Não, não é sentimento. O medo é um espírito. Sabe o que é interessante? Porque quando a palavra diz assim: olha, eu não vos dei espírito de covardia, ou seja, espírito de medo, o Senhor está dizendo: eu não dei medo para vocês. E por que é que a gente tem medo? Porque nós somos ensinados a ter medo. E quem nos ensinou isso? Os nossos pais. E a gente ensina para os nossos filhos. E autoridades na nossa vida vão reproduzindo isso na nossa vida. Como assim? Você já viu uma criança ter medo de alguma coisa? Olha, tem um pitbull aqui. A criancinha vai para cima dele, por quê? Porque ela não tem medo. É ou não é verdade? Não é assim que acontece? Aí o que é que o pai faz? Menino, sai daí! E começa a tirar o menino. E começa a ensinar o menino a ter medo. E o Senhor está dizendo à sua igreja: eu não dei a vocês espírito de medo. Eu não dei a vocês espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Então nós não podemos ter medo, irmãos. Mas nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor e declarar: assim diz o Senhor sobre essa cidade, amém? Você já parou, a gente está lá na frente, já parou para pensar, a gente está lá na frente da prefeitura. Violãozinho, adoração, invocando a presença do Senhor, profetizando. Aí você diz assim: agora, você que está enfermo, seja qual for a tua enfermidade, vem para cá porque nós queremos orar por você. Já imaginou, irmãos, as pessoas começando a vir? Você já imaginou você começar a impor as mãos e a palavra diz: os sinais vão seguir aqueles que creem? O poder de Deus sendo ministrado, derramado sobre a vida das pessoas, pessoas começando a ser curadas, começando a ser tocadas pelo poder de Deus. O que é que vai acontecer, irmãos? Um avivamento vai tomar conta dessa cidade. Esse é o chamado do Senhor para a minha vida, é o chamado do Senhor para a vida dessa igreja, amém? Começa em nós. O avivamento começa em mim, diga: o avivamento começa em mim. O Senhor disse para Israel: esse mês será o principal mês para vocês. Eu estou marcando a vida de vocês como nação. E eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus, que esse dia será o principal dia. Será um dia que o Senhor virá marcar a sua igreja de uma maneira diferente, onde nós vamos nos posicionar e assumir o nosso lugar, amém? O Senhor me fez lembrar, há 3 anos atrás, aqui, eu acredito que foi exatamente numa conferência do Espírito Santo, até transbordar algo do tipo. Não sei, eu acho que foi isso. Não sei se era esse o nome. Mas o bispo Paulo Hortêncio, ele estava aqui. E ele começou a profetizar e ele disse: em 3 anos. Falava desse ano.
essa igreja vai ser uma plataforma de lançamento. Queridos, aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Você pode dizer amém? Agora nós precisamos nos posicionar. Amém? Então eu quero convidar você que quer se posicionar juntamente comigo nessa hora, a se colocar de pé no seu lugar, no nome de Jesus.